Hello, student. How are you doing? I am teacher Julia. Welcome to this class. Today we're going to talk about conditional. Hoje nós vamos falar sobre a condicional em inglês, ok? Os verbos condicionais, ok? So let's go. Bom, o uso das frases condicionais em inglês significa que você quer expressar uma condição. E esse uso geralmente é marcado pelo if, se, né? No português é a partícula se. Então, if, se tal coisa acontecer, e normalmente, depois disso, nós dizemos qual a consequência. So let's see a little bit better about this topic, ok? Come on! Bom, nós temos 4 tipos de conditionals em inglês. Zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Ou seja, existem 4 tipos de construções que nós podemos fazer utilizando if, que é o se, e vamos entender agora qual é o contexto de cada uma delas. Vamos começar então pela zero conditional. A zero conditional representa uma regra, algo que é fato, geralmente fato científico ou uma norma, né? Uma regra que exista na sociedade, enfim. Então, aí nos exemplos nós temos if he eats nuts, he gets an allergy. Se ele comer nozes, ele tem uma reação alérgica, ou seja, é uma coisa que acontece sempre, né? Não existe uma possibilidade de não acontecer. É um fato. Isso sempre vai acontecer, ok? No segundo exemplo, a mesma coisa. When I go to the supermarket, I buy a cake. Isso representa um hábito, ou seja, toda vez que a pessoa vai ao supermercado, ela compra um bolo. É como se fosse uma coisa quase automática. Toda vez que tal coisa acontece, eu faço isso. Então, esse verbo fica no presente, porque é um hábito, ok? Então, when I go to the supermarket, quando eu vou ao supermercado, I buy a cake. Eu compro um bolo, ok? Agora, na first conditional, primeira condicional, first conditional, nós temos aí situações que provavelmente vão acontecer. Existe uma possibilidade muito grande de acontecer. É algo muito pequeno, uma probabilidade muito pequena de que não aconteça, ok? Então, vamos ver aí os exemplos. If he does that again, I will break up with him. Se ele fizer aquilo de novo, eu vou terminar com ele. Ou seja, o verbo aí está if he does that again, se ele fizer aquilo de novo, aí nesse caso, if e o simple present, ok? No presente, presente simples, e na segunda parte da oração, nós temos aí I will break up with him, no futuro. Por quê? Se acontecer, eu vou tomar uma atitude, ou seja, if he does that again, I will break up with him. Por isso, o verbo no futuro, ok? Porque é uma coisa que provavelmente vai acontecer e provavelmente eu vou fazer isso. Existe uma possibilidade muito grande, ok? De novo ali embaixo, if they eat another hamburger, they will be sick. Se eles comerem outro hambúrguer, eles vão passar mal, né? Existe uma possibilidade de não acontecer? Sim, pode ser que eles comam muitos hambúrgueres e eles não passem mal, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena, né? A maior chance que existe é que eles passem mal. Então, por isso, if they eat, se eles comerem, they will be sick. Eles vão passar mal. Não agora, mas depois, ok? Bom, já a second conditional indica uma situação improvável no futuro. Ou seja, eu estou explicando qual é o resultado de uma situação que, na verdade, não aconteceu, mas ela é uma situação imaginária, ok? Então, vamos analisar os exemplos para entender melhor como funciona essa estrutura. Bom, vamos observar então. If I were rich, I would buy a helicopter.
Se eu fosse rico, eu compraria um helicóptero. O que que acontece aí? A pessoa que está dizendo é rica? Não. Então, ela está criando, né, uma hipótese. Então, if I were rich, isso não é possível de acontecer no momento e provavelmente não em um futuro próximo, né? Talvez em um futuro mais distante possa acontecer, mas no momento e no futuro próximo também não vai acontecer. Então, if I were, por isso o were, se eu fosse, I would buy a helicopter. Eu compraria um helicóptero. Por isso, would, porque é uma possibilidade. I would buy, eu compraria um helicóptero. É uma situação que está distante da realidade no momento em que a pessoa fala, ok? Já no segundo exemplo, we would get lost if we didn't have a map. Nós perderíamos se não tivéssemos um mapa. Vamos observar como essas frases são formadas, ok? Lá na primeira frase, if, o sujeito, então if I were rich, ou seja, aí nós temos o verbo no simple past, ok? Essa daí é a oração principal, então o verbo vai estar no passado, ok? E depois, na segunda parte, so, if I were rich, I é a mesma pessoa que disse que se estivesse rico, essa mesma pessoa, então, I would buy a helicopter. Então, como é uma possibilidade, eu compraria, I would, e o verbo principal. Então, I would buy a helicopter, ok? No segundo exemplo, a situação está invertida, ou seja, nós perderíamos, ok? Então, we would get lost. Nós nos perderíamos se não tivéssemos um mapa, né? Se a gente fosse seguir a lógica da primeira, a ordem seria: se não tivéssemos um mapa, vírgula, nós nos perderíamos, ok? Aí, nesse caso, ocorreu o contrário. Então, começamos por we would get lost, ou seja, é a consequência, nós nos perderíamos. Então, primeiro veio a consequência. Nos perderíamos se, if, we didn't have a map. Então, se nós não tivéssemos, if we didn't have a map, aí sim, nós nos perderíamos. We would get lost. Yes? Bom, vamos ver agora o uso da third conditional, a terceira condicional. O que que acontece? Ela é bem parecida com a second conditional, mas temos aí algumas diferenças na construção da frase, ok? E também no sentido. Vamos então observar alguns exemplos na prática. Temos aí então: if she had studied more, she would have a better grade. Se ela tivesse estudado mais, ela teria uma nota melhor. O que que muda da second conditional para third conditional? Na second conditional, a gente só coloca o verbo no simple past, ou seja, no passado simples. Já aqui, na third conditional, nós utilizamos o past perfect, ok? Então, if she had studied more, se ela tivesse estudado mais, ok? Então, é o verbo had e o past participle, ok? Então, had studied é o que forma o past perfect, ok? E aí, se a gente coloca if she had studied more, se ela tivesse estudado mais, então essa frase se transforma em uma perfect conditional, ok? E aí, logo depois dessa oração principal, nós temos a segunda oração. She would have a better grade. Ela teria uma nota melhor, né? Então, logo após a perfect conditional, if she had studied more, então se ela tivesse estudado mais, a consequência seria she would have a better grade. Ela teria uma nota melhor. Agora, no sentido dessa frase, ela é impossível de acontecer, porque é uma condição irreal, ou seja, é uma coisa que aconteceu já no passado, não tem como mudar essa situação, não tem como futuramente
essa situação se resolver. Então, if she had studied more, she would have a better grade. Tem como mudar? Tem como ela tirar uma nota melhor? Agora não, porque já passou, né? Já no segundo exemplo, vamos observar também. If I had brought my umbrella, I wouldn't be wet. Se eu tivesse trazido o meu guarda-chuva, eu não estaria molhado. Tem como eu voltar no tempo, pegar o guarda-chuva e aí não me molhar? Não tem como, porque já aconteceu, não tem como, a não ser que a gente viajasse no tempo aí. Mas como isso não é possível, if I had brought, se eu tivesse trazido, de novo aí o past perfect, had e o verbo no past participle, ok? Então, had brought, if I had brought my umbrella, essa é a perfect conditional, e aí logo em seguida a consequência, se eu tivesse trazido, eu não estaria molhado. I wouldn't be wet. Muito bem, pessoal. Agora eu recomendo que vocês procurem exercícios para fazer, que vocês tentem utilizar essas estruturas o máximo possível, ok? Então, pratiquem bastante e espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Vejo vocês na próxima. Bye, bye!